Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo, trazendo mais um teste aqui para o canal, como eu havia prometido, desse kit da GTX 1060 de 6 GB da Gigabyte com o FX 6300. Eu tinha prometido no último vídeo do unboxing da placa de vídeo que eu ia começar a trazer testes desse kit com alguns jogos mais atuais, e nada melhor que começar com Resident Evil 4 Remake, que é um jogo que saiu esse ano. Então é um bom jogo aí pra gente testar e pra galera saber aí, né, se roda, pra quem ainda tem um FX 6300 ou ainda tem uma 1060, para saber como essas duas peças, esses dois hardwares funcionam hoje em dia com esse jogo, com jogos atuais. Eu vou testar o jogo em todos os presets que eu puder colocar, seja no médio, no baixo, no alto, e com o Fidelix FX ligado e desligado nos três presets. Lembrando que eu estou fazendo esse teste com 8 GB de memória RAM e não com 16, como o jogo recomenda, mas já afirmo que dá sim para rodar esse jogo só com 8, caso você só tenha 8 e não 16 como requisita. Claro que isso implica em o jogo dar stutterings em alguns momentos, algumas travadas em outros. Realmente a falta de memória em alguns momentos acaba pesando, mas são em raros momentos. Aqui o nosso maior limitador vai ser o FX 6300, que é a peça mais inferior desse kit. Ele vai acabar tapando um pouquinho, capando o desempenho da placa de vídeo. Mas, na minha concepção, na minha opinião, dá para rodar sim. Vamos começar aqui o jogo com preset baixo. Começar esse teste com o jogo no baixo. O jogo está em Full HD, como vocês podem perceber, com o V-Sync desligado. O Fidelix FX também está desligado. A qualidade de imagem está em 80%. Lembrando que dá para aumentar até 200. A qualidade da imagem implica na resolução praticamente e na resolução das texturas. Quanto maior é a qualidade de imagem, a maior a porcentagem, melhor é a definição da imagem do jogo. No caso eu deixei em 80%, preset baixo, né? O modo de renderização está em entrelaçado. O anti-serrilhado não está desligado, mas está na menor opção possível, na mais baixa possível. A qualidade das texturas embaixo, alguns efeitos, a maioria está desligado. Tem uma coisa ou outra ali no médio e alguns efeitos ligados, mas em geral é um preset setado no baixo que a gente vai começar esse teste, que já garanto que é o preset mais suave para rodar esse jogo. Vocês podem perceber aqui que eu estou numa área mais leve, o jogo está segurando 50 FPS, quase 60. Só que eu já comecei esse teste, já escolhi para fazer esse teste o mapa mais pesado do jogo, mapa entre aspas, né, o cenário mais pesado do jogo, que é desse vilarejo aqui, que é bem no comecinho do jogo. Então já eu acho que já é legal, interessante começar o teste no local mais pesado, num dos mais pesados, né? Lembrando que esse jogo ele veio com uma ótima otimização. A Capcom tá de parabéns porque otimizou o jogo muito bem para PC. O porte veio direitinho, capaz até de uns 6300 tancar o jogo, cara, como vocês podem notar. Aqui, como eu disse, é o cenário que mais puxa pro processador do jogo inteiro. Vocês podem notar ali no gráfico, ali em cima, que a gente tem o nome da placa, o nome do processador embaixo, a quantidade de memória RAM e os FPS. A placa de vídeo, cara, ela tá operando ali em 60, 50% de uso, tá até sobrando, cara, e ela tá usando 3 GB ali do número das 6 de VRAM, tá ligado? Então tá sobrando na placa, ela tá com folga, só que o processador ele tá capando muito o desempenho dela, não deixando ela sair desses benditos 30 FPS cravado que tá. Parece até que o V5 tá ligado, mas não tá não. E o jogo dá uns eventuais stutterings também por conta do processador. Eu creio, cara, que se você coloca um Ryzen 5 aqui nesse kit, um 5600G, por exemplo, você triplica esse desempenho. Assim, com esse preset no baixo. Desses 30 FPS que eu tô tirando, eu elevo para uns 60, 70. Cara, chutando assim, sendo bem ousado, tipo, até uns 70 FPS por aí, cara.
um pouco mais do que isso, porque é um processador infinitamente superior e ele vai resolver esses stutterings que eventualmente acontecem, e a taxa de FPS vai melhorar bastante. Só que eu tenho que dizer que esse cenário do jogo aqui, ele por conta de ser bastante pesado, ele acaba limitando o nosso desempenho. Só que em grande parte do jogo os ambientes são mais fechados e não abertos, como esse desse vilarejo aqui. Então a tendência é o jogo rodar melhor do que ele está rodando nesse trecho aqui. Vocês podem perceber que eu saí do cenário, a taxa de FPS já ficou bem mais estável. Aumentou ali para os 40, o jogo arrisca aí para os 50 e tá bem jogável, na minha opinião. Claro, se você não for muito exigente com o gráfico, você consegue jogar tranquilamente, zerar o jogo assim, rodando ali, cara, batendo ali ousadamente 60 FPS, 50 em alguns momentos. Você vê que dá um delay de render nervoso, isso é por conta da qualidade da imagem, que está nos 80%. Então quanto mais baixo tiver a qualidade da imagem, mais FPS vocês vão ter, mas em compensação mais feio o gráfico vai ficar. Vou pegar aqui silenciosamente. Merda! Na parte do castelo, que é uma área que o jogo também vai se passar bastante tempo. Lembrando que eu já zerei, tá? E eu zerei com esse kit. E eu zerei com um preset mais alto. Vocês vão ver depois que o jogo também leva. Eu não sou uma pessoa tão exigente assim para ter 60 FPS, então eu zerei de boa. No castelo, cara, é constante 50, 60 FPS nesse preset aqui, porque é uma área bem mais leve. Fora que os stutterings também são bem mais raros de acontecer. Mas vocês veem que o jogo ele é estável. Os stutterings não são tão frequentes e dá pra jogar tranquilo nessa configuração, cara. Ainda mais se você não for uma pessoa, como eu disse, exigente pra gráfico, essas coisas. Vamos ligar o Fidelix FX pra gente ver como é que fica. O Fidelix FX ele geralmente dá um ganho de desempenho. Aqui a gente tem duas opções dele para usar. Eu vou deixar primeiro, para começar, em ultra desempenho, pra gente ver o que a gente consegue tirar disso aqui. São os caras aqui, velho. O resultado é que o jogo ele fica um pouco mais estável. Na minha visão, o jogo fica muito mais feio com o Fidelix FX. Eu quando joguei com ele desligado mesmo. E é isso aí. Mas é fato de que ele deixa o jogo mais estável, assim. Mais estável, né? Só pra frisar. Mas em ganho mesmo de FPS, a gente vê que não teve uma diferença tão grande assim. Não teve um ganho de FPS considerável. O jogo só ficou mais estável. Menos stutterings, menos travadas ocasionais. O jogo fica mais fluido. Aqui ó, pode ver que já tem um ganho de FPS muito maior. Olha o jogo atingindo 60 FPS, 60 quadros. Aqui já é um ambiente mais leve, então o jogo consegue, nesses ambientes mais leve, que vale mencionar que é a grande maioria onde o jogo se passa, esses ambientes mais pesados que a gente passou por agora, eles não são maioria nesse jogo, tá? A tendência maior é de a gente passar por locais mais fechados e mais leves, como esses que a gente tá passando agora, onde o jogo leva uma taxa de FPS muito boa, de 60, 50 FPS, ai cacete. Então vocês veem que, pô, é um kit batalhador, cara, e dá sim pra rodar, e mesmo com 8 de memória RAM, dá sim pra levar o jogo, gente. E, ai, cacete. Beleza. Vamos mudar aqui. Agora eu vou mudar. Eu vou deixar equilibrado. Vamos ver o que acontece. A gente já vê que a qualidade da imagem melhorou muito. Mas, nossa, melhorou demais. E a gente tá tendo, caramba, incríveis quase 60 FPS aqui.
a média é 50 FPS e a máxima é 60. Mas uma boa taxa de quadros, cara. Uma boa taxa de quadros. Ainda rolam uns stutterings, principalmente em partes de transição, cara. Esses stutterings rolam e isso é culpa principalmente do processador. A memória RAM também tem um pouquinho de culpa nisso, por conta já tá usando ali 7 das 8. Não tá tão seguro assim, digamos assim. Tá. Beleza, vamos mudar então. Vamos sair desse preset do baixo e vamos pra... Vou desligar o Fidelix FX. Vou aumentar a qualidade da imagem para 100%. As texturas pode botar no médio. Lembrando que aqui eu posso ir além, tipo, além de eu ter baixo, médio, alto, no alto, por exemplo, eu posso aumentar o número de VRAM que vai usar da placa. Quanto maior o número de VRAM, melhor as texturas ficam. Eu vou deixar no médio 250 MB mesmo. Filtros de texturas eu vou deixar em 8x8. Média. Qualidade da sombra aqui no médio. Vou ligar os efeitos também. Nem tudo eu preciso botar no médio. É só a maioria dos presets. Aqui eu só tenho alta ou baixo, então eu vou deixar no alto. E é isso, preset médio. Vamos lá. A qualidade da imagem melhorou bastante. E uma coisa que é de se observar, e isso tem muito por conta da otimização do jogo, é que mesmo que eu mude os presets gráficos, a impressão que fica às vezes é que a taxa de FPS não muda tanto. Vocês podem perceber que eu estava em 40 FPS nessa parte e agora eu estou em 30. E estável, bem estável até. Então vocês veem que assim, é o que eu falei, cara, é um kit que ele luta até o fim, cara. Isso é ótimo, mas isso também tem muito por conta da otimização do jogo, cara. A Capcom realmente, porra, trabalhou muito bem na otimização do jogo, porque ficou muito bom, cara. Principalmente nessa era que a gente tá vivendo dos jogos mal otimizados. A gente teve o Jedi Survivor aí, cara, o novo Star Wars, completamente mal otimizado. Dentre outros que a gente teve sendo, ai cacete, porra. Dentre outros, tipo The Last of Us também veio todo cagado, The Callisto Protocol veio todo cagado. Mas o Ré 4 não, cara, ele veio liso, rodando num computador aqui que hoje em dia, cara, pô, uma 1060 e um 6300 é um computador que, cara, tá até um pouco abaixo do que seria um computador médio, assim, hoje em dia. Levando em consideração que uma placa de entrada hoje em dia seria o que? Uma 3050, uma 3060, uma 2060 também. São placas de entrada, cara. São placas ali acima dos R$2.000, na faixa entre R$2.000. Enquanto a 1060 você encontra por menos disso, né? Você encontra por uns 1.600, 1.700. Usado, já vi vendendo por menos de R$1.000, cara. Então é outro mundo, entendeu? É um mundo onde a gente tem que se contentar com um pouco, em gastar o pouco e tentar tirar o máximo que a gente consegue. Na minha visão, cara, é um desempenho muito acima do esperado. Um 6.300 e uma 1060 tirar um desempenho como a gente está tirando em um jogo atual, como a gente tá vendo aqui, cara. É uma coisa bem difícil de acreditar, mas rodável. Agora, cara, a gente vai ligar o Fidelix FX em preset baixo. Eu vou deixar no equilibrado e vamos ver o que a gente tira. Opa, a gente já teve uma melhora considerável aí em questão de estabilidade. Dos 30 foi para 40.
interessante observar a placa de vídeo ali sempre ali na casa dos 70, 60%. Quando a gente vai para uns ambientes mais pesados, vai para uns 80%, agora foi para 80%. O processador ali nos 80% também. Opa! Desmembramento desse jogo fenomenal, cara. É lindo demais. É um ambiente mais fechado, né? Então é mais leve. Beleza. Tá. Vamos descer aqui. Aqui é a parte do Luis Serra, né? Eu vou cortar a cutscene, cara, porque a cutscene ela tem um padrão, porque a cutscene elas sempre são bem otimizadas, assim, parece que as cutscenes são até CG, cara, que você queria muito porque elas rodam muito bem, é impressionante. Tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Vou cortar aqui a cena. Vou até cortar essa parte aqui porque vai demorar um pouquinho. Ah, uma coisa que é interessante se observar, já avisando de antemão, é que os loadings do jogo são bastante demorados, tá? Para essa configuração, o 6300 ele demora para processar tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer no caso, ele demora para carregar os mapas, então os loads acabam demorando por conta do processador e da memória RAM também. Então, já avisando aí que os loads eles são bem demorados para esse kit. Óbvio, se você tiver outro processador, como o exemplo que eu citei do Ryzen 5 5600, um i5 da vida também de 8ª, 9ª geração, também não vai ter esses problemas de loading demorado, né? Vou cortar aqui a cena. Aqui é outra parte super leve do jogo. Roda aí uns 50, 60 FPS. Condor 1 Apoleiro. Localizei a bebê Tá, água. vou cortar aqui também. Agora vamos aumentar o gráfico. Vamos desligar aqui o Fidelix FX e vamos pro set alto. Tá. A qualidade da imagem eu vou aumentar ainda mais. Lembrando que aumenta até 200%. Eu vou aumentar até 130%. E o anti-serrilhamento eu também vou ligar no máximo. Vamos aumentar as texturas. Aqui eu posso ligar, cara, até 8 da VRAM. Só que aí vai estourar o limite da placa, né? Mas eu vou deixar... Eu não vou ser tão exagerado assim, não. Eu vou deixar novamente meio mega, velho. Vai. No filtro de texturas eu vou deixar no máximo, 16. Qualidade na malha, beleza. Vamos deixar alguns dos efeitos ligados aqui. A oclusão ambiental eu tenho a opção de deixar também do Fidelix FX, é o que eu vou deixar. Beleza. Vocês veem ali que no contador de memória gráfica do próprio jogo conta como 3 GB, né, que tá usando. E é isso, tá usando 3 GB das 5 da placa de vídeo, preset alto. Vamos lá. E aqui, cara, é que a gente recebe uma surpresa. Que a taxa de FPS, cara, como vocês podem ver, continua, cara, muito agradável. Uns 30, 40 FPS. Vocês veem que a qualidade da imagem melhorou muito, né? Se vocês voltarem o vídeo lá no início, ter covardia, né? O que tava antes para o que tá agora. O jogo tá bonito, cara. O jogo tá lindo. Nossa, tá lindíssimo. Opa. Aqui tem um pequeno stealth aqui. O jogo tá lindo, cara. O jogo tá... Nossa, tá muito bonito. Nada melhor, né, cara, do que rodar o jogo com uma taxa de quadros jogável, tá ligado? Porque 30 FPS pra mim é bastante jogável, cara. E o jogo tá com uma qualidade gráfica foda. Agora deu umas travadas. Essas travadas, esses stutterings, eles são ocasionais. Então eles acontecem volta e meia. Isso pode incomodar. E aí não tem jeito, cara. Aí é você descendo mesmo a qualidade gráfica do jogo. Ou então você trocando de processador, aumentando o número de memória RAM também ajudaria.
A placa de vídeo, ela já bateu ali os 90%. Se vocês forem atentos, vocês vão reparar. Esse cara que eu vou tentar pegar ele aqui por trás. Calma aí. Beleza. Ok. Esse início aqui eu lembro algumas coisas, porque eu zerei o jogo 2 vezes. Quem me segue no Twitter tá ligado. Quem quiser aí, eu vou deixar meu Twitter na descrição. Quem quiser segue lá. E eu zerei o jogo no intenso e zerei o jogo no normal. E eu zerei o jogo basicamente numa configuração parecida. Só que eu deixei estourar um pouquinho o número de VRAM, cara, porque não deu tanta diferença de FPS não, cara. Mesmo estourando, eu vou botar no finalzinho do vídeo pra vocês darem uma olhada. Só a título de curiosidade mesmo. Não é exatamente o recomendável a fazer, mas é porque eu sou uma pessoa meio louca, então... Vamos fazer negócio. Em partes assim que a gente vê como o gráfico do jogo é belíssimo, cara. Olha. Nível de detalhes, como é bonito. Enfim. Não vou comprar nada, porque é só um teste, então esse save aqui não vai valer de muita coisa. Não. Opa. Eu tô usando a 12 adoidado, porque desmembramento também consome. Tá? Então, já é bom usar Gzinha. Consome tanto processador, tanto placa de vídeo. Então, se eu for para dar um veredito, cara, se esse kit roda ou não roda, a resposta é sim, cara. Roda sim. Dá pra jogar assim, tranquilamente. Então, se você tem esse kit, se você tá preocupado aí se roda, se não roda, dá, cara. E se você quer uma estabilidade maior e não se preocupa com gráfico, cara, vai no baixo que você seja feliz, entendeu? Eu aqui, que não sou uma pessoa tão exigente para ter números exorbitantes de FPS, eu já fico satisfeito com pouco. Você vê na internet muito exagero sobre o FX 6300, falando que é um processador que era ruim até pra época que ele foi lançado, o que eu acho um pouco absurdo. Eu acho um equívoco. Hoje em dia, ele, apesar de ser datado, sim, ele é datado, ele não pode ser considerado nem um processador de entrada, eu diria. É mais pra quem não tem condição mesmo de gastar, ou tem uma MOBA antiga, a M3. Mas ele ainda assim, cara, eu ainda acho que é um processador que ele dá conta de muita coisa hoje em dia, e eu acho isso muito impressionante. Eu vou ligar o Fidelix FX agora, só para fechar esse teste de hoje. Eu ainda vou ligar a memória, a VRAM lá no máximo para vocês verem. Eu vou deixar equilibrado mesmo, padrão. E o Fidelix FX no equilibrado, pelo menos, cara, eu não vi muita diferença não. Ele deixa o jogo um pouquinho mais estável, mas a diferença pra mim, cara, não é tão grande assim. Então acho que nem compensa ligar. Eu vou ligar esse Fidelix FX um pouco mais além. Eu vou deixar em modo de desempenho para ver como é que fica, se aqui a qualidade, eu acho, a imagem já fica com, pra mim já fica meio intragável, cara. Eu não gosto de jogar assim não. Mas pra quem não liga, tá ligado? Pra quem não liga pra qualidade gráfica, realmente... Ai, cacete, minha faca quebrou. Realmente vai ser um diferencial, cara. Mas eu não curto jogar assim não. Mas enfim, vamos fazer o que eu tinha falado lá. Vou desligar e vou aumentar, eu vou estourar o limite de VRAM, ele já tá contando como 8. Eu vou deixar aqui em 6 pra vocês verem como é bizarro, cara, porque vocês veem que o jogo ele continua nos 30 FPS ainda. Cara, que o jogo fica um pouco mais instável, a tendência da stuttering é muito maior, mas é bizarro, né, cara, porque na teoria isso aqui deveria cair muito FPS, mas não é o caso, porque como eu disse, a otimização do jogo é muito bem feita. Mas eu acho, cara, eu vejo que aqueles 8
GB de VRAM ali contados pelo jogo não são reais. Se a gente vê ali pelo MC Afterburner, tá usando 5. Tá usando 5 do número de VRAM. Eu odeio quando isso acontece. Ai, eu vou morrer. Ai, caralho, morri. Ai, merda. Enfim, gente, então tá aí o teste. Meu veredito final é que sim, esse kit roda Resident Evil 4 Remake. Dá pra jogar tranquilo. Se você almeja aí uns 50 quadros, 40, 50 FPS, na maioria do tempo, recomendo jogar o jogo no baixo. Vai ter momentos que vai ficar 30, não tem jeito. São alguns momentos os cenários pesam bastante, o número de detalhes no cenário é muito alto. Então vai ficar 30 FPS, mas em boa parte do tempo vai segurar os 40, 50. Se você quer priorizar gráfico e quer cravar ali nos 30, você consegue jogar o jogo no alto e cravar a 30 FPS. Isso que eu tô jogando com o V5 desligado, cara. Então se eu, por exemplo, quiser cravar 30 FPS, dá pra cravar, cara. Taxa de frames eu deixo aqui no 30. Língua sincronia vertical, que é o V5. E eu consigo cravar nos 30 frames ali, cara. Como vocês podem notar. Eu prefiro deixar o V5 desligado e deixar a taxa de FPS no variado. Mas se você quer jogar, cara, tipo, pique console, cara, 30 frames e dar uma priorizada no gráfico do jogo, você consegue. E, velho, a gente tá rodando um jogo de 2023... num FX 6300, cara, que é um processador de 2011. Então assim, não é pouca bosta. A gente já tava jogando o jogo no alto, com a VRAM estourada, velho, ali contando pelo jogo, né? Com a placa de vídeo também, que era de entrada pra época que ela foi lançada, cara. Então você imagina hoje em dia. Então assim, o jogo tá muito bem otimizado. E esse kit leva, cara. Esse kit leva na raça. Isso mostra como a 1060 é uma placa de vídeo muito monstra, cara. Ela é guerreira, velho. Ela é guerreira. E bom, o teste foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil aí pra quem tava com a curiosidade aí de saber de um FX 6300 roda ou não roda. Esse vídeo é destinado para quem ainda tem um 6300 hoje em dia e uma 1060. Para quem ainda usufrui desse kit mesmo em 2023. Então eu espero que tenha sido útil. Também é útil, né, para quem pensa, sei lá, cara, não tem a menor condições de pegar uma Mobo a M5, a M4, quer pegar um FX 6300 de bobeira, cara, e quer saber se roda alguma coisa, tá aí, cara. Resident Evil 4 Remake roda, eu morri e é isso. Se esse vídeo foi útil pra você, peço que você deixe o seu like, se inscreve aí no canal, acompanhe. E é isso. Obrigado. Valeu.